Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou de volta depois de um longo período de férias de uma semana. Muito feliz de estar aqui de novo para a gente fazer essa conversa de hoje com o Luiz Pacheco, que faz parte das nossas conversas semanais sobre o mercado e a tecnologia. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto que nos atinge a todos, que são profissões do futuro. Luiz, dá uma palhinha aí do que a gente vai falar hoje. Então, o legal são as profissões que, além de serem bem remuneradas, elas têm um nível de estresse muito baixo. Então, a combinação desses dois fatores é que é o legal dessa pesquisa que a gente vai mostrar para vocês hoje. Então, vamos falar de áreas, carreiras e vamos falar de remuneração também. Sim, vamos falar de remunerações promissoras, né, e muitas oportunidades que estão quentes no mercado, mas também o nível baixo de estresse, porque não adianta nada a gente ser bem remunerado, mas está com nível de estresse que a gente não acaba aproveitando, né, então o legal é combinar um trabalho bom, bem remunerado, mas que seja tranquilo. Beleza, então fiquem aí até o final para vocês verem que profissões são essas. Luiz, o futuro já chegou ou o futuro está chegando ainda? Não, o futuro já chegou. Nesse caso que a gente fala de futuro aqui, já são coisas que estão já no mercado, são vagas, na verdade, que estão sendo publicadas, estão já no mercado, disponíveis aí para quem tiver interesse e especialização nessas áreas. Já estamos vivendo o futuro, né? É isso aí. Bem, nós vamos falar então de um trabalho que foi feito por uma empresa, uma consultoria norte-americana, chamada Business Insider, e eles fizeram um cruzamento de informações sobre o mercado de trabalho, né, sites que publicam vagas nos Estados Unidos, e fizeram também um cruzamento com outra base de informação que projeta o nível de estresse das profissões. Então, existe uma classificação de 0 a 100, né, de qual é o nível de estresse, quanto estressante é aquela profissão, né? Então, hoje, por exemplo, estava conversando com meu filho, estava falando assim, nossa, pai, tem uns prédios aqui que tem ponto em cima, né? O executivo que trabalha nesse prédio, ele vai de helicóptero para o trabalho, né? Por quê, né? Provavelmente porque o nível de tomada de decisão dele é tão alto que a empresa entende que é mais barato pagar um helicóptero do que ele se deslocar, ou até mesmo ter um risco, né, de um sequestro, alguma coisa assim, andando normalmente. Então, fica uma pessoa muito importante por causa do cargo e da responsabilidade que ele tem, né? Mas olhando de outro lado, será que essa pessoa tem, né, uma vida tranquila, tem fim de semana, tem férias, né, ou ela está sempre, né, imbuída naquela responsabilidade, naquela tomada de decisão que pode ali afetar milhares de pessoas ou até milhões de consumidores por uma tomada de decisão errada ou alguma coisa assim, né? É um impacto financeiro muito grande. Então, eu acho que uma profissão como essa, embora seja muito bem remunerada, ela talvez traga um nível de estresse muito alto. E o legal dessa combinação, dessa pesquisa, é justamente trazer profissões que são atrativas, do ponto de vista de remuneração, e que têm oportunidades no mercado, mas que têm baixo nível de estresse, né? Quando a gente fala de profissão do futuro e olha essa imagem, né, do cara trabalhando ali na praia com laptop e tal, vem logo aquela imagem daquela famosa vaga de zelador de ilha, né? O cara fica lá 1 ano para ser zelador de uma ilha paradisíaca, uma ilha tropical. Só que o que acontece é que é um nível de estresse muito alto, porque você está ali nos primeiros dias num paraíso tropical, nos próximos dias é o mesmo paraíso, nos próximos não tem mais o que fazer, e dali aquilo passa a ser maçante, né? Passa a ser complicado você abrir mão do todo o seu mundo que te cerca para ficar isolado do mundo numa ilha, né? Então, acaba tendo um nível de estresse muito alto, e eles falam isso naquela vaga, né? Que existe uma necessidade, um comprometimento, porque as pessoas costumam querer largar aquilo depois de passar 1 mês, 2 meses na ilha, e as pessoas querem ir embora, porque simplesmente não aguentam a solidão, o isolamento. Então, eles teriam um nível de estresse bastante alto, né? Isso sem contar, né, no famoso filme do Stanley Kubrick, né, do Iluminado,
que também leva ali um nível de estresse absurdo quando ficam ali, a família isolada naquele hotel no meio da neve, né? Então, a ideia é justamente essa, é cruzar essas duas informações. Perfeito. Pô, você vê que quando eu olhei essa foto, eu pensei, cara, essa é a foto do mercado de trabalho pós-Covid, né? As pessoas percebendo que elas podem trabalhar onde elas quiserem, se elas conseguiram fazer essa transição para o trabalho remoto, não tem limite, né? Mas não pensei no cargo de zelador de uma ilha, não. Essa coisa da transição é interessante, acho que vale a pena a gente comentar, porque tem muitas empresas que estão realmente aderindo ao home office definitivamente. Pesquisas entre funcionários dizem que apenas 40% deles querem voltar para o presencial, 60% querem continuar em home office, gostaria que suas empresas permitissem que eles continuassem trabalhando assim, e o que tem surgido muito são oportunidades de moradia com atrativos de campo, né? Então você tem ali condomínios nas áreas rurais que estão investindo pesado em internet por fibra, para que os profissionais possam então ir viver num local desse com mais conforto, com mais tranquilidade, uma vida mais saudável, mas que continuem conectados com uma conexão de alto nível. Então tem surgido muito disso por aí também. Tem uma tendência que eu acredito que veio para ficar. Também acho. Bem, então falando do nosso ranking, né, por que a gente fala tanto de tecnologia, né, o tema da nossa live semanal de tecnologia, mas por que a gente está falando de profissões, né, e o que esse ranking de 20 carreiras tem a ver com tecnologia? Bom, a gente trouxe esse assunto porque 14 dessas profissões são ligadas a áreas de tecnologia. Então, 14 Não de 20... é por acaso, né, Luiz? Não é por acaso, né? Então, outra coisa interessante que acho que vale a pena a gente observar é o seguinte, que esse estudo nasceu nos Estados Unidos, né? Mas a gente está no Brasil, é diferente, né? Até quanto é diferente, né? Quantas empresas aqui são unidades de multinacionais americanas ou quantas pessoas gostariam de estar trabalhando para empresas dos Estados Unidos, né? Ou de qualquer outro lugar do mundo, né? Full Sail mesmo é um exemplo de uma empresa americana que está, né, em todos os cantos do mundo. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, mas conectados, né, com uma universidade americana. Então, o que acontece lá, com certeza acontece aqui também. Né? Então, não é nada estranho a gente olhar para isso e entender que esse mercado é o mesmo que vai estar disponível aqui para a gente. Tá? Ok, então, eu acho que a gente pode partir aqui para a metodologia, né? Então, como eu disse, esse site, né, esse levantamento, cruzou o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e um outro material sobre uma plataforma de vagas de emprego chamada ONET Online, que tem esse ranking dos níveis de estresse. Né? Então, aí tem lá o nível de 0 a 100, na escala de 0 a 100, quanto maior a pontuação, maior o estresse envolvido nessa área de trabalho. Essas profissões todas que nós vamos ver, elas têm um máximo de 70 pontos nessa escala de 0 a 100. Tá? Então, acima de 70 pontos, pode ser remuneração ótima, mas ela não foi incluída nessa lista, porque tem um nível de estresse mais alto. Então, eles fixaram ali em 70 pontos nessa escala, ok? Bem, então aí juntando essas duas, também uma escolha, né, de carreiras que tem um crescimento acima de 3,7% nos próximos 10 anos, então tem aí uma projeção de vagas crescentes, né, de quase 4% nos próximos 10 anos, consistentemente, né, ano a ano, por 10 anos, e aí então fez-se essa lista das 20 carreiras ou profissões mais interessantes para o futuro, mas, como a gente viu, já é presente porque já estão listadas, né, no Departamento de Trabalho, são vagas reais que já estão acontecendo. Tá? Bem, então, posto isso, a gente pode começar a falar de quais são essas profissões. Né? A primeira delas, a que tem uma melhor combinação de pontuação de rentabilidade, de remuneração alta, com um estresse baixo, né, é de cientistas políticos, né, algo que envolve planejamento e gestão de campanhas,
com forte viés tecnológico e com domínio de redes sociais, seus modelos matemáticos e algoritmos de propagação de mensagens. Por isso eu coloquei aqui a imagem do Gephi, ou Gephi, que é uma ferramenta gratuita que pode ser utilizada para reconhecimento de como as pessoas se relacionam por meio de redes sociais. Então você consegue colocar mapas que, como essa imagem, né, mostram ali pessoas que estão conectadas. Então você consegue mapear que tipo de mensagem está sendo trocada pelas pessoas e quantas as pessoas estão conseguindo de alcance nessas mensagens. Esse link que aparece aí embaixo é um link que mostra um vídeo que eu fiz há um tempo atrás com alguns colegas professores falando exatamente dessa ferramenta e como que a gente pode utilizá-la para esses objetivos de entender redes sociais, né? Como a gente sabe, as últimas eleições do Donald Trump nos Estados Unidos foram fortemente influenciadas por redes sociais, as últimas eleições presidenciais no Brasil também foram fortemente influenciadas por redes sociais, então certamente o cientista político terá que ser um conhecedor de tecnologias como essa, tá? Essa é a primeira profissão ou carreira aí no nosso ranking, que combina, então, uma importância cada vez maior para esse cientista que ajuda os candidatos e que tem um nível de estresse baixo também, embora seja ali uma corrida, né, uma campanha é uma corrida, mas comparado a outras profissões ele tem um nível baixo de estresse. Tá? Esse é um marqueteiro, é uma pessoa, um publicitário para políticos com muito conhecimento em tecnologia e redes sociais. Isso mesmo, né, que tenha poder de análise, né, de quando está dando o resultado do que está sendo elaborado, né, como que as coisas estão acontecendo de fato nas redes, né, no mundo digital, tá, influenciando aí a opinião dos outros. Bem, a segunda profissão são engenheiros químicos, né, estão então na segunda posição, devem ganhar 1.400 novas vagas de emprego nos Estados Unidos nesta década. A média salarial dessa carreira gira em torno de $115 mil anuais, o que dá aí, convertendo para reais, coisa de R$585 mil por ano. Né? E o nível de estresse dessa carreira é de apenas 61 pontos. Tá? O engenheiro químico, ele está sendo, né, muito requisitado em várias indústrias, também no desenvolvimento de novos produtos, né, de polímeros, aí a parte mostra ali uma imagem de um celular com tela dobrável, né, tudo isso são novos materiais que estão sendo desenvolvidos e que vão ganhar muito espaço em todas as áreas de atuação aí da economia, né, então por isso a segunda maior carreira aí, com nível de estresse baixo, são os engenheiros químicos, ok? Depois a gente vai para a terceira posição, são os analistas de investigação operacional. Né? Na administração, nas ciências contábeis, na economia, a gente tem uma disciplina chamada pesquisa operacional, né, que vem lá de uma coisa que nasceu lá durante a Segunda Guerra Mundial, que é basicamente você otimizar a alocação de recursos. Né? E uma aplicação muito forte da pesquisa operacional é na logística. Né? A gente sabe com toda a expansão que aconteceu por conta da pandemia, mas já vinha acontecendo antes no e-commerce em nível mundial, né? O quanto a gente precisa de logística para fazer as coisas serem entregues efetivamente, né, para os clientes. Né? E eu hoje ainda me assombro quando a gente faz um pedido de manhã e à tarde já está aqui. Né? Você imagina quanta coisa tem que acontecer desde a recepção do pedido, a separação do material, emissão de nota, entregar no courrier, né, para quem vai fazer a entrega e chegar no mesmo dia, com algumas horas de diferença, você já tem o material na sua casa. Então, assim, uma agilidade muito grande, e isso só se dá porque a gente tem, então, esses analistas de investigação operacional trabalhando em modelos matemáticos, trabalhando com tecnologia também, com ferramentas que vão trazer ali opções de melhores rotas, de melhores combinações de modais e que tipo de modal eu utilizo. Um problema nas grandes cidades é o que eles chamam de última milha, quando você precisa efetivamente ter um veículo pequeno que faça a coisa chegar até a casa da pessoa, não adianta sair com um caminhão baú que ele não vai atravessar muitas e muitas ruas na cidade. Então você precisa ter uma transposição de um modal para outro e fazer principalmente com que a última milha seja atendida, seja por bicicleta, patinete ou qualquer outra coisa, mas você tem que garantir do começo ao fim. Né?
Então, esse é um nível de estresse baixo também, 61 pontos, com uma remuneração de US$ 92 mil por ano, são projeção de 26 mil novos postos de trabalho até 2029, né? E então é uma área bastante ampla também que envolve, de certa forma, a tecnologia, tá? Então, tem essa imagem que você colocou e tem uma outra que mostra uma malha um pouco mais complexa, que normalmente são malhas aéreas, né, que ligam ali os aeroportos, e você vê então como é que a complexidade, né, de rotas que as companhias aéreas têm que montar todo esse fluxo para fazer com que as suas aeronaves possam atender os diversos destinos aí durante o ciclo de operação, tá? A próxima imagem, também falando ainda sobre a pesquisa operacional, né, mostra um típico problema, né, de enviar coisas que vão de indústrias até os centros de distribuição ou seus destinos, né? Quanto eu levo por cada uma das rotas, né? Então, só para ilustrar um pouquinho o que é a pesquisa operacional, que pode ser aplicada em diversas áreas, também como alocação de recursos, alocação de mão de obra, a quantidade de recursos que você produz e leva para um outro centro. Então, você tem uma área bastante ampla aí na pesquisa operacional, ok? Bem, continuando aqui, em quarto lugar, nós temos os físicos, né, que tem aí 1.300 novas vagas até 2029, com uma média salarial de US$ 137 mil por ano, algo em torno de R$ 700 mil por ano, e o nível de estresse 62 pontos, quase igual ao outro, né, 61, 62, também um nível baixo de estresse. Estão colocadas ali duas imagens sobrepostas, uma delas fala sobre um computador quântico, né, aí em cima à esquerda, que com certeza a física quântica e a computação quântica são aí uma grande promessa, né, para os próximos anos, e talvez ali seja um bom campo de trabalho para os físicos, já que a mecânica quântica abre uma nova forma, né, de visualizar o mundo e as propriedades dos materiais, que fogem totalmente ao padrão da física dinâmica e estática como nós conhecemos até hoje, né? Por isso, então, novos materiais, novos desenvolvimentos, aí tem um campo muito grande para físicos, né, que era uma profissão bastante tradicional, mas que se renova com essa ideia da quântica, da física quântica. Okay? Muito bom. No próximo slide a gente fala sobre os hidrologistas, né? Aqui o hidrologista está de uma forma bem ampla, né? A gente tem lá engenheiros ambientais, engenheiros que trabalham com a parte de hidrodinâmica, você tem diversas carreiras que falam sobre a água em geral, né? E dizem, né, que é um dos bens mais valiosos do mundo, né? A água, ela é abundante no nosso planeta, mas a maior parte dela não é potável. Então, a transformação da água salgada em água potável, da água poluída em água potável, é um processo caro e que cada vez mais demanda esforços e atenção à medida que nós estamos, infelizmente, né, poluindo cada vez mais as nossas águas, e a população mundial aumentando também vai fazer com que o consumo aumente, não só para a população diretamente, mas para a produção de alimentos e outros bens que consomem a água. Então, uma opção, uma carreira aí bastante em alta, bastante promissora para já e para os próximos anos, são profissionais que trabalham envolvidos com água em geral. Né? No sexto lugar, nós vamos para os cientistas e tecnólogos de alimentos. Né? E olha que interessante, essas fotos que parecem ser de carne animal, todas elas são de materiais produzidos em impressoras 3D. Sabe Parece? que eu não como carne, né, Luiz? Eu não como nada, não como nada de carne. E de vez em quando eu compro esses hambúrgueres que são da Fazenda do Futuro, Impossible Meat e tal. É estranho. É estranho porque parece que você está comendo carne mesmo, né? E até o próprio processo da impressão da carne, que tem a origem dele é uma origem de alguma célula que foi replicada, né, e impressa. Então às vezes eu como, mas é tão parecido que para mim é até estranho.
É verdade, né? Não só no sabor, mas na textura também. Então, essa. Eu não como há muito tempo. A primeira vez que eu comi, e outro dia no restaurante também, eu pedi um hambúrguer e eu tô acostumada com hambúrguer vegetariano, mas assim, hambúrguer de cogumelo, hambúrguer de vegetal. Esse impresso, você precisa, inclusive, confiar no restaurante, porque você não tem como saber. Ele tem exatamente a mesma aparência e o mesmo gosto do hambúrguer do animal, né? Então é Exatamente. engraçado. E o interessante é que, assim, também olhando, né, sob o ponto de vista do crescimento populacional no mundo, né, e a fome, não só a água também, né, como faz falta água, mas a fome também é um item muito importante na nossa população, e a produção desse tipo de alimento não é apenas para atender alguém que, por convicção ou qualquer outra razão, não quer comer carne animal, mas sim para dar atendimento a uma população que terá a sua proteína suficiente, né, terá o nível suficiente de proteína dentro do seu alimento e terá qualidade, sabor e tudo mais. E Então, evita desmatamento, né, das grandes criações de gado e exatamente, né? Você todo tem todo o problema. problema de desmatamento, você tem problema de consumo de água, você tem consumo de ração, você tem uma série de problemas advindos desse tipo de cultura, né? Da cultura para extração de carne, né? De uma forma geral. Então, é uma comida também importante, né? Para a população mundial, não só né, uma coisa de gosto ou de convicção, mas também como uma solução para dar conta aí de abastecer toda a população do mundo. Então, muita gente então está investindo nisso, está investindo em novas tecnologias e por isso eu trouxe então essas imagens para mostrar bem aí a ideia do cientista e tecnólogo de alimento e o quanto ele tem a sua importância nesse mercado que está aí já para a gente. Bom, claro que tem muita tecnologia ali, né? Estamos falando de impressão 3D, né? Então, no mínimo ali tem uma conversão ali, a geração de um arquivo ou a preparação de um material que possa simular o resultado mais próximo à carne de animal, tá? Bem, indo para o sétimo, nós temos professores de economia, né? Olha que interessante ali, professores aparecendo como profissão do futuro, porque talvez aí sim tenha uma distância maior, né? Acho que para os americanos, né? Talvez a valorização da carreira do professor seja um pouco maior. E você tem ali novos temas emergentes na economia, né? Como as criptomoedas, que a gente já Eu ia debateu. falar, tipo, finalmente a gente vai garantir que todo mundo vai entender as criptomoedas. Exatamente, né? A gente falou que já existem governos ali que tentando criar suas criptomoedas oficiais, né? O seu papel oficial ser uma criptomoeda. Então é muito importante que o pessoal da economia entenda disso e possa repassar para as próximas gerações também. Né? Então tá aí uma profissão também bastante valorizada aí no nosso ranking. No próximo, nós temos bioengenheiros e engenheiros biomédicos. Demais. E é a união, né, de informação da parte da biologia, né, do entendimento de funcionalidades biológicas em geral com a tecnologia, né, então a gente tem ali nos exemplos, né, no exemplo à esquerda acima, né, uma mão, um braço robótico ali que pode ter por meio de circuitos e outros componentes, né, um funcionamento até com tato, sensações bastante reais para quem precisa, então, de uma prótese dessa. À direita, a gente vê ali um exoesqueleto, que é muito utilizado já por tropas, né, de soldados, para carregar toda a quantidade de armamentos e mantimentos que eles precisam carregar, né, já são utilizados, então, exoesqueletos. Na indústria da logística, né, de armazéns, também já se usam exoesqueletos para carregar caixas e coisas assim, não sobrecarregar o sistema de coluna, etc., dos trabalhadores. Então, isso é a união, né, da engenharia com a parte da biomédica, e a gente tem ali todos um conjunto, né, de sensores que podem melhorar ali a vida de um atleta, por exemplo, né, em termos de como é que ele anda, como é que ele corre, como é que ele faz suas passadas, etc., e todo o acompanhamento e monitoramento clínico que a gente também já falou aqui em outras oportunidades, né? Então, mais uma vez, ali a tecnologia está presente nessa carreira, né, que é a oitava do nosso ranking.
Depois a gente vai falar um pouco sobre, ainda nessa, acho que eu não sei porque eu troquei de espaço aqui, deixa eu ver o que a gente falou aqui dos, ele estava, tudo bem, que passou um pouquinho antes aqui a imagem, mas não tem problema. A nona são os economistas, cabe as mesmas considerações dos professores de economia, né? Então ali está a carreira de professor ensinando para os próximos profissionais da área de economia também, eu acho que cabe as mesmas considerações das criptomoedas que a gente falou antes, mas não só isso, né? Novidades de como que você faz a conciliação dessas moedas todas, como é que você organiza isso de acordo com o sistema monetário de uma região, de um país, ou até mesmo de uma empresa, né? E ali o slide mostra para a gente a nossa 10ª profissão, que são profissionais envolvidos ali com data science em geral, né? A pesquisa fala em estatísticos, né? Mas é claro que a estatística sem ferramentas tecnológicas não faz nada sozinho, ninguém vai ficar calculando na mão, né? Desde o tempo lá do SPSS e outras ferramentas mais antigas, né, de cálculos estatísticos, a gente já se apoia, já utiliza meios computacionais para a realização de cálculos. Então, eu deixei essa nuvem de palavras que mostra ou ilustra ali, né, diversas áreas, né, do data science que a gente também já trabalhou. Em particular, eu tenho uma playlist lá no meu canal que fala sobre data science, tem várias ferramentas e várias coisas, que está nesse link aí do YouTube aí embaixo, né, da minha playlist. E eu trouxe também para ilustrar, né, algumas vagas que em aberto, que eu recebi no portal vagas.com.br, né, num único dia, 4/7, eu recebi ali 3 vagas de análise de dados, engenheiro de dados, Big Data, análise de dados, Digital Distribution e cientista de dados. Então, num único dia veio 3 vagas dessa área, então eu tenho recebido semanalmente várias oportunidades nessa área, realmente é uma área muito aquecida, né? E a gente pode colocar ali também o machine learning, o deep learning, até a inteligência artificial também junto, né, nessa grande área aí de data science, tá? Então, sem dúvida, é uma área muito aquecida, com muita demanda de mercado e com um nível de estresse bom também, lembrando que todos eles estão abaixo de 70 pontos no ranking. Daí a gente vem para a 11ª posição, que são os epidemiologistas, né? Eita, que dói. Né? No meio da pandemia que nós estamos, mas eles dizem que não é a única, né? Que não é a epidemia do século, né? Não é como no século XX teve lá a febre espanhola, né? No início do século e tal, e depois passou o resto do século sem, né? Só que a previsão, infelizmente, não é essa, né? Como nós estamos nos aproximando do habitat natural dos animais que não eram tão comuns, né? Na nossa realidade, na nossa proximidade, até mesmo no cardápio de alguns países, né, a tendência é que a gente tenha outros vírus chegando mais próximos e causando epidemias ou pandemias. Então, sem dúvidas, os epidemiologistas serão muito requisitados aí no futuro, né, não só para entender os mecanismos de contágio e como as coisas acontecem, mas também para encontrar maneiras de evitar, né, o contágio ou até ter maneiras de cura sobre os novos vírus que devem aparecer por aí. Então, sem dúvida, uma posição aí bastante importante para já e para o futuro também, né? Depois, no 12º item, nós temos cientistas e pesquisadores da computação em geral, né? Ali, carreiras de programadores não estariam incluídas aqui, mas sim de cientistas e pesquisadores, né? Pessoal que vai mexer com computação de alto nível, né? Eu trouxe ali imagens de um supercomputador da NASA, de um supercomputador da Petrobras, né? E nós temos, então, cientistas da computação trabalhando com máquinas como essa que ajudam a ter ali uma previsão de onde se encontram as melhores jazidas de petróleo, gás natural e coisas assim, ou para a NASA, né, tantos e tantos estudos do cosmos que são feitos ali diariamente, ou até mesmo o nosso computador, nosso supercomputador do INPE aqui, que chama-se Tupã, né, que está correndo risco de ser desligado por falta de verbas,
mas que ajuda aí na toda a previsão do tempo aqui, que é tão importante para os agropecuária em geral no nosso país, né? E é um computador que corre risco de ser desligado por falta de verbas ainda este ano. Tá? Né? Mas são vagas importantes aí também e cada vez mais valorizadas no mercado. Tá? Depois a gente vai para a 13ª e 14ª. 13º, em geral, são professores de educação superior, olha que legal, né? Professores sendo valorizados ali. No 14º, agentes e gerentes de negócio de artistas e atletas. E aí eu achei que isso tem tudo vai você! O nosso assunto do NFT, né? Então, os agentes e gerentes de negócio, tanto dos artistas quanto dos atletas, né, é que podem viabilizar esse tipo de ação, né, a partir de imagens, de registros e coisas que sejam feitas, ou até mesmo do virtual, né, como a gente comentou outro dia, daquela obra que não existe e que foi comercializada, mesmo não existindo, né. Então, alguém tem que cuidar dessa parte da carreira do artista ou do atleta, né? Afinal de contas, o artista tem que estar focado na criação, e o atleta no seu treino, no seu desenvolvimento, no seu aperfeiçoamento enquanto atleta, né? E alguém tem que olhar o resto, né? E aí esse agente e gerente de negócios passa a ter uma nova conotação, também com peso tecnológico bastante grande, né? Que tem tudo a ver, então, com esses novos leilões de NFT que a gente tem acompanhado ali, desde as nossas lives, e outros têm acontecido posteriormente, certamente temos acompanhado isso. Né? Daí a gente vai para o 15º, geocientistas especializados em ciências da Terra, né? Eu acho que também está junto ali um pouco da hidrologia, um pouco da pesquisa que a gente faz em geral para tentar maximizar os recursos que nós temos no nosso planeta, né? De uma forma geral, precisamos de alguns materiais que são raros, que são utilizados na fabricação de componentes eletrônicos e que são cada vez mais raros na natureza, né? Então os geocientistas são bastante importantes. Depois, no 16º, nós temos os professores de filosofia e religião no ensino superior também. Eu acho que é bacana isso, porque não é uma pegada tecnológica, pelo contrário, né, mas eu acho que precisa ter o contraponto, né, fazer, então, a reflexão da filosofia, de quem nós somos, né, porque nós estamos aqui. Ética, né, Luiz? Quanto mais a gente ganha poderes aí com a tecnologia, mais importante fica a gente discutir a questão da ética, o que a gente pode fazer. Exatamente. Então, a gente tem na inteligência artificial, né, muita discussão sobre isso, né, sobre a ética, sobre a tomada de decisão, se a gente leva a responsabilidade da tomada da decisão para um algoritmo, para uma máquina, como que ela se baseia, né, para essa tomada de decisão. Então, nós temos algoritmos de inteligência artificial que são enviesados, que têm características de discriminação racial e coisas que são absurdas, mas que foram fruto de alguma programação que foi feita, né? E existem outras questões bastante importantes a serem debatidas, como, por exemplo, se eu estou num veículo autônomo e um acidente é iminente, qual é a decisão do veículo autônomo sobre a consequência daquele acidente? É proteger os ocupantes do veículo ou proteger as pessoas que estão fora e que estariam envolvidas num acidente? Então, existe muita discussão já sobre isso, né? O que vale mais a pena, né? Qual é a vida humana que vale mais para o algoritmo? É o dono do veículo, ou a família do ocupante do dono do veículo, ou é o pedestre que está ali na rua, e por aí vai. Né? A gente pode até marcar uma live para falar sobre isso, que são assuntos bem interessantes. Super importante. Que são questões que a gente só pensa quando a gente tira um tempo para fazer isso, né? Senão elas acabam passando despercebidas. Exatamente, né? Então acho que essa parte, né, da filosofia traz bem essa reflexão, acho que é importante ter esse contraponto, e a parte da religião também, né, a despeito de ser religião A, B ou C, mas assim, dá uma
centralizada, né, no ser humano, na sua participação enquanto sociedade. Acho que é importante também essa 16ª profissão do futuro aí, né? Depois, no 17º, aí, fazendo alusão à imagem que nós temos os arquitetos de bancos de dados. Volta uma, Carol. Opa. Essa aí, isso. Arquitetos de bancos de dados, né? Então, nós temos ali desde bancos de dados tradicionais, bancos de dados relacionais, né, que estão presentes em todas as empresas, que controlam suas operações do dia a dia, a parte fiscal, financeira, contábil, que certamente temos ali as imagens dos prédios da sede da Oracle, né, a maior empresa ali de bancos de dados no mundo, mas nós temos hoje já uma realidade também de Big Data, né, quantidade de dados absurdos que são armazenados, coletados e disponibilizados para tomada de decisão, que demanda outras tecnologias também, né, tinha até colocado um slide também, mas acabei não te passando, que era sobre a Amazon, né, que tem aí um serviço bastante importante nessa área de Big Data, mas de qualquer forma o que é importante aqui é o conceito, né, não é a empresa A, B, mas o conceito, que são carreiras também bastante importantes, então, né, arquitetar como os dados serão armazenados, como eles serão coletados, armazenados, tratados e que tipo de informação eles são capazes de fornecer, e também, então, uma carreira bastante em ascensão aí dentro do nosso ranking, né? Então, estamos na 17ª posição. Agora sim, podemos descer mais uma. Chegamos nos fiscais financeiros, na 18ª, né? Não é essa imagem, obviamente, mas os fiscais financeiros são aqueles responsáveis pelo controle de fraudes, né? E já que a gente tem novas realidades de transferências eletrônicas, cada vez mais seria importante, então, a gente poder rastrear como que o dinheiro trafega, né, pelas empresas, pelas pessoas, pelos governos, e o quanto isso é importante para a saúde, para a credibilidade financeira de uma organização ou de um país, né? Então, a gente tem ali a posição de fiscais financeiros na 18ª posição. Ali você pode entender auditorias, consultorias contábeis, uma série de coisas envolvidas, né? E aí sim, no 18º, né, desculpa, no 19º, né, a nossa imagem de cientistas especialistas ambientais, né, acho que nem precisa dizer, né, temos novamente aí, chegando os meses de estiagem no Brasil, já começaram aí os incêndios na região do Pantanal, né, já temos ali grandes focos de incêndio acontecendo novamente, e temos aí uma série de alterações climáticas já comprovadas, né, por conta disso, né, a gente tem uma alteração já na própria estiagem que está acontecendo, né, os reservatórios aqui no Sudeste estão muito vazios, a gente está indo para a bandeira vermelha no setor elétrico, porque os reservatórios estão baixos, porque não tem chuva, porque a chuva vem de onde não tem mais mata, né, então, esse corredor, o que eles chamam de rios aéreos, né, que levam a umidade da área da Amazônia, da bacia amazônica para a região centro-oeste e sudeste, não está mais acontecendo, né? Então a gente vai ter cada vez mais estiagens na região sudeste e alterações climáticas no mundo todo, né? Derretimento das calotas polares, os invernos super rigorosos que têm acontecido, mas de outro lado também calor absurdo, né? Que está acontecendo agora, né? O Canadá, por exemplo, tem regiões lá de 47 graus, né, quase 500 pessoas mortas por causa da onda de calor, né, num lugar que tipicamente faz frio nessa época, né, então temperaturas médias esperadas de 15 graus passam a ser 37. Então, assim, estamos mexendo com o clima do planeta, não há dúvida, não há como negar isso, né? E nós temos, então, os cientistas especialistas ambientais aí como uma 19ª carreira, muito importante, para cuidar também, talvez, reverter um pouco, né, da nossa própria continuidade, né? Para a nossa própria continuidade, né? E as empresas estão aí no movimento ESG, né, que a gente tem acompanhado, né, a parte de cuidar do meio ambiente, cuidar da parte social e também da governança, né? Então, acho que cabe muito bem aí os cientistas especialistas ambientais para trabalhar nas áreas de ESG das empresas em geral, né? E aí, finalmente, nós chegamos à nossa última profissão, né, que são os redatores técnicos,
e aí você pode ter redator técnico para várias áreas, né, bastante amplo. E aqui tem uma informação a gente começou a falar de algumas profissões lá no início, de quanto era a média de salário e tudo mais. Essa aqui, então, o 20º lugar, né, está em torno de $78.500 anuais, né, ou algo equivalente a R$400 mil anuais, que se a gente transformar em 13 salários, daria alguma coisa de R$31 mil mensais. Nada mal para a 20ª. Justo, né? Eu acho que a gente podia crescer mais umas 50 profissões que acho que ainda valeria a pena, né? Com certeza. Então, essas são as 20 profissões, então, que a gente tem dentro desse ranking, né, que foi feito, viu como a gente falou bastante da tecnologia, né, em geral, as profissões envolvem muita tecnologia, o que mostra que o profissional do futuro, ele tem que se preparar, né, se aparelhar com dispositivos de tecnologia em geral, além da sua área técnica, da sua especialização. Né? O que eu achei muito legal dessas carreiras todas, e o César está aqui com a gente, colocou Natureza é o Futuro, eu achei muito legal como elas, todas essas carreiras, elas falam do que a gente já sabe, né? É importante estar ligado ao lado humano, a preocupação com a humanidade, com a continuidade da humanidade, com a natureza, com o que a gente está produzindo, com as nossas necessidades e as nossas obrigações, e também a importância do conhecimento tecnológico, né? Porque a maior parte dessas carreiras tem a ver com tecnologia, a gente falou no começo, não é à toa, e como essa dicotomia que antes a gente falava, né? Ou você é criativo, ou você é de exatas, como todas essas carreiras mostram que não é mais isso, né? Você precisa ser criativo, precisa ter um interesse real em humanidades e saber usar as aplicações tecnológicas. Eu acho que hoje foi uma aula sobre isso, né? Exatamente. Muitas carreiras de ciências, né? A gente tinha uma área de pesquisa que era tecnologia aplicada a tal coisa. Depois de um tempo, isso caiu por terra, não existe mais linha de pesquisa de tecnologia aplicada, porque a tecnologia faz parte já do dia a dia. Não tem mais como você se dedicar a estudar por que é importante a tecnologia na educação. Gente, não dá mais para falar sobre isso, a gente já está falando. Educação sem tecnologia, né? Exatamente, então não tem mais por que discutir isso, né? Vai falar na tecnologia. As teses podem ser tentar fazer alguma coisa sem tecnologia, porque o normal já é ter tecnologia, né? Pois é, né? Então acho que é importante ter essa visão, né, de que a formação passa por esse conjunto mais amplo, né? Não é só um especialista em a parte ambiental, não, cara. Para fazer bem o seu trabalho, ele vai ter que entender de análise de mapas, vai ter que entender de instrumentos que são capazes de fazer sensoriamento remoto e trazer informação, imagens de satélite infravermelho e um monte de coisa que ele vai juntar num Big Data para conseguir extrair um padrão e saber o que está fora do padrão, e ali vai ser a atuação dele. Né? Então, não tem como fugir disso. O César está falando fotossíntese e a tecnologia da natureza. Né? Tá certo. Muito bom. Muito legal esse tema de hoje, Luiz. Obrigada por essa curadoria, por trazer essa análise dessa pesquisa. E temos tema para a semana que vem já? Temos tema. Semana que vem a gente vai falar de um assunto mais polêmico. Nós vamos falar de tecnologia laser versus tecnologia de drones. Minha cara de interrogação. Então, nós vamos ver aí tecnologia laser e como ele está sendo utilizado para o bem e para o mal, e vamos ver os drones e como é que eles estão sendo utilizados para o bem e para o mal, e como essas duas tecnologias estão sendo colocadas aí para uma combater a outra, de certa forma. Então, muito bem. A gente vai falar sobre isso. Eu ia falar futurista, mas não, né? Presentista. Não, presentista. Total. Presentista. Muito bom. Obrigada, então, Luiz. Que legal voltar às lives depois das férias com uma live tão inspiradora. Muitíssimo obrigada. Obrigada para quem esteve com a gente até agora. Legal. Obrigado, Carol. Beijo para quem está assistindo também. Até a próxima quarta.